Olá, bem-vindos a esta aula que vamos hoje então aqui compreender a importância do papel da intervenção pedagógica. Quando se fala nas abordagens do construtivismo do conhecimento e socio-interacionismo do conhecimento, equivocadamente entendeu-se que o professor não teria muita atuação porque o conhecimento ele é construído pela criança. É a criança que aprende. Sim, é verdade, é ela que aprende, ela que constrói o conhecimento, mas ela não aprende sozinha, né? Ela precisa de um acompanhamento, de uma intervenção do papel do professor. Então, nós vamos hoje trabalhar sobre a importância da intervenção pedagógica na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, na perspectiva de Vygotsky. Vamos começar a discussão da intervenção pelos planos psicológicos, né, definidos por Vygotsky, que ele diz que os planos psicológicos nos diz respeito àquilo que somos capazes de fazer, são problemas psicológicos, atos de lembrar, comparar, resolver problemas e buscar soluções. As características a única característica humana é a plasticidade cerebral, capacidade de representação mental do mundo. Então, de que nós já vimos em outras aulas, né, é único do ser humano a capacidade de representação de um objeto em sua mente, que você pode falar dos objetos sem que precisemos mostrar de qual objeto nós estamos falando. Então, essa capacidade de pensamento abstrato é única, é exclusiva do ser humano. Então, o desenvolvimento psicológico, ele ocorre por 4 entradas. Uma entrada é a filogênese, diz respeito à história da espécie animal. Então, nós fazemos parte da espécie animal. A linguagem como função de comunicação e a inteligência prática são características comuns de todas as espécies. A inteligência abstrata é característica exclusiva dos humanos. Então, por exemplo, né, se você deixa água para um cachorrinho em determinado lugar, ele sabe que está ali, né? Ela é prática porque você deixa no campo visível. Se você retira daquele espaço, ele não vai procurar em outro local, né? Então, a inteligência abstrata, ela já tem essa capacidade daquilo que, se eu não vir o objeto, eu vou procurar em outro local que possa estar, né? E vou reconhecer o objeto. A outra entrada é a ontogênese, diz respeito ao desenvolvimento do humano. Uma característica peculiar que é a inteligência abstrata. Outra é a sociogênese. Cada cultura tem sua construção histórica dos conceitos. Então, muitas vezes, uma mesma palavra, ela pode ter significados diferentes, dependendo da cultura onde esse significado foi construído. E o outro plano é a microgênese. Cada fenômeno psicológico tem sua própria história do saber e do não saber. Como é que cada um aprendeu? É uma construção singular da vida do sujeito, é o lugar do não determinismo. Então, nós somos determinados pela filogênese, nós somos a espécie animal, nós somos determinados pela ontogênese, nós somos seres humanos, e nós somos determinados pela sociogênese, nós somos seres sociais. Então, essas 3 determinações. E tem a microgênese, que trata da nossa singularidade. A interpretação do plano que está externo, da cultura,
do ser humano, ela é singular. Portanto, aqui para Vygotsky, a aprendizagem é um processo singular, único. Ninguém aprende da mesma maneira, né? Então, por isso a história de como que você aprendeu a dar laço, né? Como que você aprendeu a abotoar a camisa, como que você aprendeu a amarrar os seus cadarços. Então, cada um tem uma forma diferente de aprender essas funções, né, práticas. A mesma coisa ocorre com o conhecimento da escola. Então, vamos para o contexto educacional, né? Se a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, então a escola tem um papel essencial na construção do ser psicológico adulto, ou seja, do cidadão que vive em sociedade. Pensamento e linguagem. Em Vygotsky, a linguagem é o principal instrumento que o homem possui. O pensamento passa a existir por meio da linguagem. O uso da linguagem implica o pensamento, capacidade do ser humano categorizar e nomear os objetos do mundo e seus significados. Então, cada objeto, a nomeação, o nome dado é uma nomeação, é dada pelo homem, é dada por uma determinada cultura. E como é dito para Vygotsky, a linguagem é o instrumento mais importante que o ser humano tem. Então, para ele, é a linguagem que desenvolve o pensamento. Né? E ele, às vezes, chega a dizer que o pensamento é a linguagem. Né? Quando eu expresso meu pensamento, na verdade, eu estou expressando uma linguagem. A educação é um processo que demanda a intervenção de muitas pessoas e aspectos sobre o indivíduo. Então, é por isso que dizemos que não existe ninguém sem educação, porque educação é uma espécie de intervenção. Então, se você diz, mas tem pessoas que jogam lixo no rio, ela não tem educação. Sim, ela fez uma intervenção no rio, jogou lixo no rio. Isso é uma intervenção, isso é uma educação. Então, a questão aqui é não que ela não tem educação, mas qual é a qualidade da educação? De que alguém faça uma intervenção no meio ambiente jogando lixo no rio. Esse é que se coloca, então, para questionar. Na escola, são os professores e os alunos que promovem o desenvolvimento de cada indivíduo. A reestruturação das funções psicológicas do sujeito permite o desenvolvimento e as operações intelectuais. No processo ensino e aprendizagem, deve-se considerar o nível de desenvolvimento real do indivíduo. E o professor interfere na zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Então, aqui é o conceito que traz Vygotsky para dentro da sala de aula. Então, Vygotsky vai dizer o seguinte: se numa sala houver 46 alunos, são 40 zonas de desenvolvimento potencial proximal. Ou seja, nenhum aprende como o outro. A nossa aprendizagem, ela é singular, ela é única. Então, a zona de desenvolvimento proximal ou potencial é uma interação social, o aprendizado advindo daquilo que é observado. Significa a oportunidade da criança realizar ações que estão além de suas próprias capacidades, o que contribuiria para o seu desenvolvimento. A zona de desenvolvimento proximal é um traço essencial da aprendizagem, quer dizer, a aprendizagem deflagra uma série de processos evolutivos internos, capazes de operar apenas quando a criança está em interação com as pessoas de seu meio, e em cooperação com algum semelhante. Uma vez que esses processos tenham se internalizado, tornam-se parte das conquistas evolutivas independente da criança.
E aqui o conceito de internalização. A aprendizagem, ela envolve uma internalização. Então, aquilo que eu internalizo, que estão dentro de mim, foi o que eu aprendi, e eu nunca aprendo sozinho, sempre na interação com o outro ou com objetos. E aí eu faço uma interpretação que é singular. Na zona de desenvolvimento potencial existem 2 níveis. O nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento real é uma retrospectiva, ou seja, refere-se a etapas já alcançadas, já conquistadas pela criança, ou seja, um conhecimento já construído, operações já desempenhadas com autonomia. Ou seja, o nível de desenvolvimento real é o que é que a criança já sabe, né? Então, para o professor, quando ele está em sala de aula, vai apresentar um conteúdo, é preciso fazer esta sondagem ou esse diálogo com os alunos para saber o que eles já sabem e como sabem sobre o que vai ser ensinado. E a partir disso, então, eu faço o meu planejamento e desenvolvo a aula. O nível de desenvolvimento potencial é a capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de colegas mais capazes e experientes. Então, se algo que está sendo ensinado, um aluno não souber, ele precisa de uma ajuda, porque ele tem o potencial para aprender, né? Mas só que ele não vai aprender sozinho, ele precisa de uma ajuda, de uma contribuição. Esse pode ser desempenhado pelo professor ou pode ser desempenhado por um colega, né? Em Vygotsky, é muito importante a organização da sala de aula em trabalhos de grupo, porque os pares, né, os colegas, eles têm a mesma linguagem. E, às vezes, o professor usa uma determinada palavra que o aluno não compreende, e quando o seu colega fala, eu não entendi isso, ele diz, isto é isto, e ele fala, isto é isto, então dá o famoso insight, daí ele compreende. Então, para Vygotsky, trabalha em grupo, a interação entre os próprios colegas da sala de aula é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Então, a aprendizagem ela nunca vai ocorrer sozinha, não é? É um modo único, singular de aprender, mas ela precisa de interação, precisa de diálogo, ela precisa de conversa, ela precisa do professor ou dos colegas, ou às vezes até assistindo uma televisão, né, alguém pode falar de um tema que aquela pessoa fala daquele tema de uma forma tão clara que ele compreenda o que está sendo dito, né, em sala de aula. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe, determinado por meio de solução, independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que ela não sabe, aquilo que ela precisa saber e aquilo que ela pode saber, determinando através da solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou a colaboração com colegas mais capazes. Mais capazes no sentido que, como nós temos num grupo alguém que tem um ritmo mais lento, outro mais rápido, nós aprendemos exatamente aí nesses diferentes ritmos. Então, alguém que é mais rápido, compreendeu melhor, pode ajudar aquele que ainda não compreendeu qual é a lógica daquele conteúdo que está sendo trabalhado. Aquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã. E também poderá ensinar. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão,
mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de brotos ou flores do desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento. Então, esse é um momento, né, da aprendizagem, ele utilizou aqui a metáfora dos brotos, né, ou flores, mas poderíamos também trabalhar com a metamorfose, né, da borboleta. Ela precisa passar um determinado tempo dentro de um casulo. O fato dela estar dentro daquele casulo não significa que não haja movimento. Há um movimento, né, que são necessários, que muitas vezes não são visíveis, mas que precisa amadurecer algumas ideias, né? Precisa compreender até que ela possa romper o casulo, sair e voar. O processo de aprendizagem, ele pode também ter uma analogia em relação a essa metamorfose. Às vezes, apressar um processo pode comprometer a sua compreensão, né? Eu apresso, mas ele pode ficar parado lá naquela dúvida que ele tinha. Então, nós precisamos compreender aqui, né, como que esse processo de aprendizagem ele ocorre e o momento, né, de que o aluno parece que não está dando a resposta que nós queremos, mas ele está em movimento. Mas também o professor não pode ficar esperando, ele tem que fazer a sua intervenção pedagógica, né? Ele tem que fazer boas perguntas para o aluno, para que ele saia daquele momento dele, né? E também, como diz lá em Piaget, né, de provocar um conflito cognitivo. Então, essa é a intervenção pedagógica, ela é importantíssima para o professor. Ajudar o aluno também é ajudá-lo fazendo por meios de perguntas. O diálogo aqui é importantíssimo no trabalho de intervenção. A característica essencial da aprendizagem consiste no desencadeamento da área de desenvolvimento proximal, ou seja, faz nascer e estimula na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito da relação com os outros, que na contribuição são canalizados pelo percurso interior de desenvolvimento e se convertem em aquisições internas da criança, o nível de desenvolvimento real. Então, aquilo que está já internalizado, que já faz parte da criança, que é o que ela sabe, é o nível de desenvolvimento real. A intervenção é um processo pedagógico privilegiado na aprendizagem para alcançar o resultado desejável dos objetivos. Na perspectiva de Vygotsky, o professor é importante na relação do aluno com o seu objeto de aprendizagem, que promoverá o seu desenvolvimento humano. Os processos de desenvolvimento consistem na apropriação de objetos, saberes, de valores, de normas e instrumentos culturais em contextos de atividades socialmente definidas. A educação tem um papel inerente aos processos do desenvolvimento. A apropriação implica interiorização progressiva das operações psicológicas originadas intersubjetivamente. A escola, por meio do professor, exerce uma possibilidade de intervenção pedagógica na constituição dos sujeitos alunos. É por meio da intervenção pedagógica dos professores que os alunos constroem novos saberes, apropriam-se de sua humanidade, no desenvolvimento de sua autonomia, nas formas próprias de pensar, sentir e agir. É isso. Então, com isso, nós vimos hoje a importância da intervenção pedagógica no processo de desenvolvimento e aprendizagem, que, na perspectiva de Vygotsky, é a intervenção do outro, né? É o papel do professor, né, fazendo a intervenção, e lembrando que a intervenção pedagógica não está centralizada só no professor, mas está também na relação com os seus colegas de classe.
Então, para Vygotsky, né, a interação ela é fundamental no processo de aprendizagem. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.